Olá pessoal, como prometido, vamos ter aqui de maneira virtual a nossa aula para tratar dos assuntos de rentabilidade. Eu vou usar alguns slides aqui nesta tela juntamente com a minha imagem para poder de alguma maneira percorrer os assuntos que não deveriam ser novos, são assuntos que tipicamente se visitam no momento em que se faz análise de demonstrações financeiras. Mas como isso já aconteceu há alguns meses, como eventualmente às vezes a análise dentro dessa disciplina ela acontece de forma um pouco mais fragmentada, vamos tentar juntar as partes para poder seguir adiante no processo de valuation, entendendo os direcionadores da rentabilidade, do retorno de um investimento, de uma empresa, enfim, e como isso se relaciona com a sua oportunidade ou o seu crescimento potencial futuro. Então, o nosso caminho para isso vai ter que começar entendendo esse propósito, ou seja, rememorar um pouco essas ferramentas de rentabilidade, esses conceitos, essas abordagens, tendo como propósito posterior entender como isso se relaciona com o crescimento das empresas. Em última instância, aliás, é exatamente o último slide, a relação de tudo que nós vamos ver antes, que é uma revisão com o crescimento. Então, vamos começar com uma ideia elementar, que falar de rentabilidade é falar de um delta, de uma variação em relação a um certo volume, um estoque de capital inicial, né? Então, quando eu falo especificamente em retorno, eu estou discutindo qual foi o incremento patrimonial num determinado período, aí de T para T mais 1, então T0 seria aqui o meu patrimônio inicial, se em T1, não havendo nenhuma distribuição ainda de dividendos, eu tiver este aumento patrimonial, esta variação é evidentemente o que me interessa, e me reporto deste percentual, ou melhor dizendo, desta variação aplicada sobre este estoque inicial, dá o que a gente teria como retorno, né? Então, acho que é sempre importante que a gente não perca de vista a lógica das coisas para poder justamente entender a relação de causalidade, não virar uma máquina automática de fazer fórmulas. Então, se eu fizesse nesse exemplo este quadradinho aqui da variação aplicado sobre o capital inicial em T0, eu teria uma variação, uma taxa de crescimento que faz sentido, ou seja, isto aqui surgiu, tá vendo que ela está aqui dentro do T1, aqui dentro do capital adicionado, ou do patrimônio líquido depois de um tempo. Então, estou só alertando para a gente não virar uma máquina automática de fazer fórmulas, porque elas precisam ter relação entre si, né? Tem que ter uma relação de causalidade. E por que eu estou falando isso? Eu já falei em sala e vou repetir agora, ou seja, vocês vão encontrar um monte de livros aí de análise de balanço que vão dizer, por exemplo, que o retorno do ativo é o lucro líquido que sai da DRE dividido pelo ativo total que sai do balanço. É verdade, sim, para aqueles que são contadores e contadoras, que existe uma relação entre o lucro líquido e o ativo total. Evidentemente, se você pensar o contas a receber, ele nasce a partir de receitas. Então, essa é uma vinculação entre o resultado, ou seja, o lucro líquido, que surge a partir de receitas, e do ativo total. Mas percebam que, se eu pensar o que é que tem no lucro líquido, tem as receitas, os custos, despesas e receitas financeiras e despesa de imposto de renda. Está tudo lá, certo? Ele é lucro líquido, é a última linha depois de deduzido tudo, absolutamente tudo, menos a parte do acionista. Por isso que ele é uma métrica baseada no acionista. Quando eu olho para o ativo total lá do balanço contábil, tem coisas que estão ligadas, sim. Então, a aplicação financeira está ligada com a receita financeira. O contas a receber está ligado com receitas. Os estoques estão ligados com os custos. O imobilizado parte com os custos, parte com despesas. Intangíveis a mesma coisa. Mas percebam que tem, por exemplo, para dar talvez o exemplo mais gritante, despesas financeiras. Não tem nada aqui que esteja no ativo que converse com despesa financeira.
Por outro lado, da mesma forma que eu tenho um pedaço dos estoques aqui, um fornecedor pode ter me dado prazo e ele tem a ver com o capital de giro. Então, do outro lado do balanço, no passivo, tem estoques que obviamente não aparecem no ativo, porque eu estou pegando só o ativo. Então, essa aqui é uma medida pobre. Não estou dizendo que ela é inútil, mas ela certamente é uma medida pobre, porque ela compara alhos com bugalhos, ou seja, nem tudo o que afeta o lucro líquido está aqui dentro dos ativos totais. Então, nós vamos melhorar um pouco essa análise, já fizemos isso na aula passada, estou só revisitando. Então, a primeira perspectiva que um bom livro de análise, um bom livro de valuation que repasse os conceitos de análise, vai trazer justamente a ideia do ROI ou do ROA. Isso tudo em inglês, enfim, o retorno sobre o investimento ou o retorno sobre o ativo, dá na mesma. Se forem bem calculados, os dois são a mesma coisa, ou seja, a gente está querendo, com esta métrica, medir o retorno de um investimento, ou seja, de um ativo de uma firma, lá das máquinas, do capital de giro empregado, enfim, do capital empregado, ou seja, os ativos operacionais líquidos, o quanto aquilo retorna, qual é a taxa de lucratividade, por chamar assim, ou de retorno desses ativos líquidos, né? Então, o que a gente precisa para poder calcular isso é um lucro operacional verdadeiro, né, que esteja livre dos efeitos financeiros das decisões de financiamento, que a gente viu que o lucro líquido da contabilidade não é bom, e a gente já viu, e vamos revisitar agora em alguns minutos, que não existe nenhum subtotal dentro da DRE que nos dê este lucro operacional verdadeiro, justamente pelo problema do imposto de renda, que a gente já recorda, ele já foi exatamente objeto da nossa aula presencial última. E a base, ou seja, o denominador é o investimento, ou seja, os ativos operacionais líquidos. Líquidos do quê? Dos passivos operacionais ou dos passivos de funcionamento, que a gente também já viu na aula passada. Então, só rememorando, o nosso balanço patrimonial, como eu disse, ele ajuda, mas não resolve o nosso problema, porque ele mistura, né? No ativo coloca coisas financeiras, no passivo mistura operacional e financeiro, só o PL que de fato é financeiro no sentido de capital oferecido pelo sócio, pelos acionistas. Então a gente reforma esse balanço, chega então nos ativos operacionais líquidos, isso é o que a gente viu na aula passada, tira daqui então as aplicações financeiras que passam a ser olhadas junto com os empréstimos e financiamentos e debêntures e fazem parte do que então a gente vai começar a chamar de dívida líquida, se o empréstimo financeiro for maior do que as aplicações, ou de ativos financeiros líquidos, se for o contrário, se a empresa tiver mais aplicação financeira do que dívida. O patrimônio é aquele que a contabilidade entrega já do jeitinho que a gente vai costumar usar. A mesma coisa acontece com a DRE, né? Ou seja, a gente consegue encontrar relação de causalidade, relação íntima entre a parte, vamos chamar assim, mais alta da DRE, aqui das vendas, dos custos e das despesas administrativas, comerciais, elas conversam bem com esse balanço reformado do lado esquerdo, com ativo operacional líquido. Também é verdade que o resultado financeiro, que é a diferença entre receitas e despesas financeiras, conversa bem com os nossos passivos financeiros líquidos, a nossa dívida líquida que a gente acabou de reformar. O que não conversa diretamente com um ou com o outro, mas diretamente é o imposto de renda, porque o imposto de renda é afetado pelos dois, né? Ou seja, tanto pela parte operacional quanto pela parte financeira. E já também vimos que precisamos, então, separar o efeito tributário, qual vem desta parte aqui, da parte operacional, e quanto é relativo à parte financeira. E aí a gente até chegou a discutir na nossa aula presencial que isso, via de regra, acaba sendo feito de forma proporcional, salvo que você tenha informação de melhor qualidade. Então, da reforma da DRE, fazendo esse rateio, essa apropriação, essa alocação do imposto de renda, tanto para as operações quanto para o financeiro, a gente chega no lucro operacional de verdade, que em inglês a gente chama de NOPAT, né, de Net Operating Profit After Taxes, então lucro operacional líquido depois dos impostos. E na área do financiamento, se você pega o resultado financeiro menos o seu efeito de imposto de renda, ou mais, porque pode ser um crédito, né? Ou seja, se eu tenho despesa financeira, eu pago menos imposto de renda. Então, ele é um crédito. O efeito líquido é o que a gente chama de custo da dívida líquida, ou custo líquido da dívida líquida também. Muito bem.
Então, resumindo é isso, ou seja, para chegar no NOPAT, a gente precisa basicamente tomar o lucro ou prejuízo, reverter o efeito financeiro, né, porque a gente está querendo o lucro operacional e o seu respectivo efeito tributário. Então, se você tem uma despesa líquida, né, receita menos despesa financeira líquida de 100 e a alíquota de imposto de renda é de 34%, então você vai ter um valor de despesa financeira líquida para tirar ou para reverter do lucro ou prejuízo contábil de 66, os 100 de despesa líquida bruta, mais ou revertido o seu efeito tributário, que é um crédito tributário de 34. Então, o NOPAT precisa fazer esta conta, precisa reformar a DRE para chegar no valor do lucro operacional após os impostos. Por isso que ele é NOPAT, esse AT no final é de After Taxes. O investimento, que é o denominador, então NOPAT sobre investimento, você pode fazer aquela conta de puxa para cá, puxa para lá, mas você pode fazer tão simplesmente pegar a dívida financeira, o passivo oneroso, né, líquido evidentemente de alguma aplicação financeira, e somar o PL, ou seja, pensa que o balanço reformado continua sendo um balanço, o lado esquerdo bate com o lado direito, tanto faz o caminho, deveria chegar no mesmo lugar. Então, essa é a relação que eu estou querendo propor, ou seja, se você, reformando a DRE, chega no NOPAT, reformando o balanço, chega no investimento ou no ativo líquido, você terá então o ROI, retorno sobre investimento, ou ROA, ou ROA operacional, enfim, que é o retorno sobre a firma, né, sobre aquele projeto, independentemente de como ele foi financiado. E aí a gente já propõe um desdobramento dessa métrica, que também é muito clássico, tem décadas de existência, que o pessoal chama de análise Dupont, que é simplesmente você pegar e fazer uma operação matemática, multiplica esse ROI, que é NOPAT sobre investimento, por alguma coisa que equivale a 1, portanto não vai mudar nada, certo? Vendas sobre vendas. E aí troca esse vendas que está aqui no denominador, bota ali embaixo do NOPAT, e este investimento que está embaixo do NOPAT bota embaixo de vendas. E aí então você fica com a decomposição do ROI, no qual a gente enxerga que um pedaço do retorno de um ativo ou de uma firma, de uma empresa, é a margem que ela tem, né? Ou seja, qual é o lucro operacional em relação ao valor total de vendas, isso é uma métrica de margem operacional, multiplicado pela relação entre o que eu vendi e o que eu tenho investido, ou seja, em um ano eu vendi 100 mil reais de um equipamento que está lá, de contas a receber, de capital de giro de 1 milhão. Então eu tenho um giro de 10%, ou seja, em um ano eu realizo do meu ativo 10%. Você pode olhar para por isso que a gente chama de giro, para esta métrica aqui e enxergar, na verdade, que se der vendas de 100 mil sobre investimento de 1 milhão, dá 0,1, ou seja, 10%, leva 10 anos para você girar o seu ativo inteiro, né? Você realizar o seu ativo inteiro. Então, em última instância, a análise Dupont diz algo que é razoavelmente intuitivo, que o retorno de uma firma depende das margens que ela pratica, né, de quanto ela consegue operacionalmente ter no final da última linha operacional, que é o NOPAT, em relação ao que vendeu, margem, então produtos de melhor margem, sempre estamos lá falando, melhorar, agregar mais valor, né? Muitas empresas, se você ouvir o conference call de resultados, vão falar assim, olha, estamos tentando migrar para produtos de maior valor agregado. Bom, isso geralmente dado uma estrutura de custos, tentar melhorar as receitas. Isso significa dizer que para um mesmo custo eu teria mais receitas, portanto o NOPAT em relação a essas receitas será maior, é uma margem maior. Se você consegue vender produtos mais sofisticados, produtos eventualmente de maior interesse dos clientes, consegue cobrar mais, a margem melhora. Por outro lado, geralmente tem até uma relação inversa, né? Mas enfim, o giro ou seja, quanto mais rápido eu transformar o meu investimento em vendas, como isso aqui está multiplicando, melhor o meu ROI.
Então, evidentemente, quanto maior for o meu volume de vendas em um ano para um determinado ativo, máquinas, edifícios, capital de giro, enfim, melhor vai ser o meu retorno. Então, aqui é uma questão de margem, aqui é uma questão de velocidade de realização que também afeta o nosso retorno. Então, se vocês olharem, aqui eu peguei especificamente um livro de análise que é o do Matarazzo, mas poderia ser, acho que a maior parte deles tem algo parecido com isso, que é olhar para essa estrutura, ou seja, do ROI, do retorno do ativo, como fruto da interação entre duas variáveis, que é giro e margem. Então está aqui o giro que a gente acabou de falar e a margem. O giro nada mais é do que as vendas em relação ao ativo líquido, a margem nada mais é do que o lucro dos ativos, ou seja, o lucro operacional, em relação às vendas, na verdade, um sobre o outro, né? E aí o que o Matarazzo faz é uma relação de causalidade. Fala assim, bom, então vamos olhar para o giro, o que é que afeta o meu ativo líquido? O meu ativo total e o meu passivo operacional. Na verdade, é o meu ativo operacional aqui também, né? Que está, por sua vez, influenciado pelo ativo circulante, o realizável a longo prazo, o permanente, o operacional por fornecedores, outras obrigações. Perceba que aqui não tem nada que seja de natureza financeira, porque nós estamos falando da análise do ROI, né? Análise do retorno do investimento ou dos ativos, ela é operacional. Por sua vez, lá embaixo na margem, isso depende desse lucro, que por sua vez está ligado às vendas e às despesas ligado ao CMV, às despesas operacionais, ao imposto de renda. Então, em última instância, para você entender o retorno de uma firma, de uma empresa, você vai ter que entender aqui a relação, o capital de giro que está lá empregado, o volume de CAPEX, de investimento em máquinas. Então, quanto maior for o investimento em ativos operacionais líquidos, maior é este número, para um volume de vendas dado, menor será o giro, né? Ou seja, se eu faço investimentos pesados e não consigo transformar em vendas, isso reduz o giro, ou seja, vai levar mais tempo para eu recuperar o meu investimento, piora o ROI, piora o retorno. A margem, ela evidentemente depende das vendas, mix de vendas, preços médios, ticket médio, e depende da minha estrutura de custos e despesas. Então, se eu consigo, por exemplo, para um determinado volume de vendas, produzir uma redução de despesas e custos, por exemplo, aplicando um método de produção que é mais eficiente, que reduz desperdício, portanto, reduz o CMV e faz com que a relação entre custos e vendas diminui, portanto, melhora a margem, vai melhorar o ROI. Se eu pensar, por exemplo, numa gestão mais eficiente, aquela coisa de fazer um Kaizen na fábrica, uma gestão dos estoques do tipo just in time, que reduz os meus estoques na linha de produção. Isso vai, evidentemente, reduzir o meu ativo líquido. Tá aqui, ó, o ativo circulante, os meus estoques vão ser menores, meu ativo líquido é menor, meu giro aumenta, meu retorno aumenta. Então, dá para fazer muitas análises. Eu proponho, de fato, que vocês reflitam um pouco sobre este gráfico, retomem as suas anotações ou livros de análise de demonstrações financeiras para refletir um pouco sobre as interações que existem entre as diferentes variáveis operacionais e que podem afetar o retorno, mas isso em última instância se traduz em margem ou giro. Então, uma vez que a gente olhou para o retorno operacional e uma decomposição ainda que simples, mas é bastante útil, vamos agora nos voltar para o retorno do acionista, porque em última instância a nossa disciplina de valuation está tentando dar valor da empresa para o acionista. Então, na análise tradicional, vamos chamar assim, de retorno de acionista, a gente sabe que a contabilidade já entrega as coisas direitinho. Por quê? Porque ela está toda voltada para o acionista. Então, o lucro líquido já é uma medida residual, né? Então, se a gente olhar lucro líquido, justamente é das receitas, deduzimos todas as despesas, custos, inclusive financeiros, despesas financeiras, e chegamos num lucro líquido, é a última linha, a base de distribuição de dividendo. Se a gente relacionar isso com o patrimônio líquido, que também é uma conta residual, ou seja, que de todos os ativos, descontadas as obrigações, aquelas que a gente não pode evitar,
tudo aquilo que tem um compromisso, uma obrigação presente, como diz a definição do IASB lá nas IFRS do que é um passivo, a gente sobra um resíduo que a gente chama de patrimônio. Então, o retorno sobre o equity, o Return on Equity, ROE, não ROI, como a gente falou agora, mas ROE, ou RSPL, alguns livros vão usar a terminologia em português, retorno sobre o patrimônio líquido. Essa fórmula não tem problema nenhum, se você achar isso num livro, tá certo, ela é uma fórmula correta, porque as coisas se conversam, né? Ou seja, é aquele ativo líquido residual, que a gente chama de patrimônio líquido, é que gera um lucro ou não, né? Então, aqui a gente vai precisar agora fazer um pouquinho mais de detalhamento e vou tentar ir o mais devagar possível com relação à decomposição dessa rentabilidade dos acionistas. Para poder fazer, vocês vão ver no próximo slide, então, uma série de operações matemáticas simples, mais, menos, dividir, vezes, mas que a gente tem que fazer de maneira lógica para poder entender as interações para fazer. Do mesmo jeito que a gente acabou de fazer no ROI ou no ROA, e viu que o retorno dos ativos depende da margem e do giro, agora eu quero entender o que é que influencia o retorno do acionista. Então, eu vou fazer a decomposição. Então, para isso eu vou precisar de conceitos que são bem familiares. O lucro líquido, que é contábil direto, sai lá da DRE. O NOPAT, que a gente acabou de ver, sai da DRE reformada. Então, eu pego uma DRE de uma empresa, faço aquela reforma e chego no NOPAT. O balanço reformado me dá os ativos operacionais líquidos, é o lado esquerdo que eu chamei de firma. A dívida líquida está lá também no balanço reformado. O resultado financeiro líquido é receitas menos despesas financeiras, sai da DRE direto. E o PL, opa, perdi o cursor aqui. O PL, que sai da contabilidade direta. Então, essas vão ser as nossas variáveis, as que nós vamos tratar agora para tentar entender o que é que influencia, quais são os direcionadores do retorno do acionista. Muito bem, então vamos aqui seguir adiante com a ideia da decomposição do patrimônio líquido. O nosso ponto de partida vai ser a fórmula do ROI, que a gente já viu, é uma fórmula que faz sentido, ou seja, ela relaciona coisas que têm ligação, ou seja, o lucro líquido e o patrimônio líquido, o lucro líquido como um resíduo de um período, né, dos fluxos econômicos de um período, deduzido todos os encargos, todos os custos, todas as despesas, inclusive com terceiros que financiam, e o patrimônio líquido, que também é um resíduo. Então, a primeira abertura que a gente precisa fazer é separar do lucro líquido as duas partes que o compõem. A primeira parte que a gente já viu, que é o lucro operacional, e a segunda parte, que é o resultado financeiro líquido, RFL, líquido de imposto de renda. Então, cada um com o seu imposto de renda, um menos o do outro, dá o lucro líquido sobre o PL. Esse é o nosso ponto de partida. Agora vamos separar duas partes dessa equação. A primeira parte eu vou separar aqui o NOPAT e o PL, a primeira parte dessa razão, dessa divisão, eu vou botar em vermelho porque a gente vai trabalhar nela separadamente. A segunda parte é o resultado financeiro líquido sobre o PL, é esse aqui que está em azul, com sinal negativo, porque é o que está aqui em cima no numerador, continuamos dentro da mesma igualdade. E aí o que eu faço é multiplicar os dois lados, o vermelho e o azul, por 1, que na verdade é multiplicar pelo ativo operacional líquido sobre ativo operacional líquido e multiplicar a parte azul por dívida líquida sobre dívida líquida. Continua sendo uma igualdade, mas ela vai me ajudar a poder encontrar algumas relações importantes. Então, uma vez que eu fiz essa multiplicação aqui de ativo operacional líquido dividido por ativo operacional líquido para esta primeira parte e a dívida líquida sobre a segunda parte, eu vou trocar os denominadores dessa parte vermelha, mandar o AOL para lá e o PL para cá, mandar a dívida líquida para lá e o PL para cá. Então, ela vai ficar assim, a primeira parte vermelha que fica aqui do jeito que está demonstrado aqui, a segunda, a parte em azul, demonstrado como está aqui. Então, o que nós fazemos nesse instante é
simplesmente a próxima etapa aqui nesse pedaço vermelho, eu não mexi no azul, só no vermelho. É só transformar esse ativo operacional líquido. Lembra que o balanço reformado continua sendo um balanço, certo? Ou seja, ele tem uma igualdade. Essa igualdade é a igualdade de ativo igual a passivo mais PL. Então, ativo operacional líquido é igual a dívida líquida mais PL. Volta lá depois nos slides e vai ver que o nosso balanço continua fechando. Então, só transformei, troquei ativo operacional líquido pelo outro lado, dívida líquida mais PL dividido por PL. E aí o que a gente faz é, neste contexto na parte vermelha, vejam que eu não estou mexendo na azul, só na vermelha por enquanto, separo aqui DL sobre PL vira uma parte, mais, que é o sinal que está aqui, PL sobre PL, que é 1. Então, eu tenho aqui o que eu tinha já, que é o NOPAT dividido pelos ativos operacionais líquidos, vezes DL sobre PL, dívida líquida sobre PL, mais 1, e o azul continua igual. Aí, agora eu faço a multiplicação. Pensa aqui, ó, NOPAT sobre ativo operacional líquido vezes 1, dá ele mesmo. Mais NOPAT vezes DL sobre PL, NOPAT vezes DL sobre PL. Então, isso aqui é a parte correspondente a esta multiplicação aqui, e este aqui é correspondente a esta multiplicação por 1 aqui. O azul continuou igual. E aí, a partir daí, o que eu percebo é que eu posso colocar em evidência o DL sobre PL, porque ele está tanto neste termo aqui, neste pedaço do vermelho aqui, quanto neste pedaço aqui, que é o azul. Veja que os dois têm DL sobre PL, então coloco o DL sobre PL em evidência e vou ter então NOPAT sobre AOL, que é o primeiro termo, menos RFL sobre DL. E aí a gente tem o que queria provar, ou seja, queríamos entender a relação do ROI com os seus componentes. Então ele tem, primeiro, o retorno do acionista depende do retorno do ativo, faz sentido, certo? Ou seja, se você tem uma fábrica, um processo, um produto de boa qualidade, lembra que o NOPAT, né, aquele lucro operacional, ele conversa com o ROA, com o retorno do investimento, o retorno do ativo, tem a ver com margem, tem a ver com giro, enfim. Então uma fábrica de boa qualidade, que dá um produto de boa qualidade, que tem boas margens, produz um retorno do ativo, que vai, obviamente, produzir um retorno para o acionista. No começo, o acionista investiu na empresa justamente porque esperava que tivesse um ativo de boa qualidade. Mas não é só isso, ou seja, se a empresa não tiver dívida nenhuma, pensa numa empresa zero dívida. Peraí que eu perdi o cursor aqui. Uma empresa que não tivesse dívida nenhuma, então a dívida líquida fosse zero, não tem nem ativo financeiro, nem passivo financeiro. Bom, se isso aqui dá zero vezes zero, toda a segunda parte aqui da equação seria zero. E aí é a circunstância não muito comum em que o ROE é igual ao ROA, né? O retorno do ativo é exatamente o retorno do acionista. Mas como na maior parte das empresas alguma dívida líquida haverá, seja ela dívida mesmo ou ativo financeiro líquido, então na proporção em que isso acontecer, eu terei uma mediação aqui, um efeito que tem a ver com a diferença entre o retorno do ativo, então de novo está aqui o retorno dos meus ativos, a minha fábrica, o meu negócio, as minhas margens, enfim, menos o resultado financeiro líquido sobre dívida líquida, que no fundo é o que? A taxa de juros efetiva, o custo efetivo em percentual da dívida. Então, se a minha fábrica tem um rendimento, um retorno de 20% e as minhas dívidas custam menos do que isso, por exemplo, 18%, este diferencial de 20 menos 18, ou seja, 2%, vai melhorar o retorno do acionista. Se isso aqui for positivo, isso que a gente chama de spread, ou seja, eu tenho uma máquina geradora de dinheiro e tenho compromissos consumidores de dinheiro. Se essa diferença for positiva, ou seja, a máquina rende mais do que a dívida, então esse número é positivo, ele soma com o ROA para dar o ROI. Em que proporção? Na proporção que a dívida tiver em relação ao capital próprio. Quanto mais dívida eu tenho em relação ao capital próprio, mais eu alavanco o resultado. Alavanco positivamente se esse spread, se essa diferença for positiva. Alavanco também negativamente, é para o bem e para o mal. Negativamente, imagina que a dívida custa 20 e a máquina rende 18. Isso aqui vai virar um mais menos, né? Ou seja, eu subtrairei do retorno, ou melhor dizendo, do retorno do acionista, o tanto que a dívida está comendo do acionista. Então, a alavancagem
o spread e o ROA, o retorno do ativo, são os determinantes do retorno do acionista. Então, se a gente quiser agora combinar o que a gente já tinha falado antes, né? Primeiro, isto que acabamos de ver, que o retorno do acionista é o retorno do ativo mais o efeito do spread ponderado pelo percentual de dívidas em relação ao capital próprio. Com aquilo que a gente já tinha visto agora há pouco, que o retorno do acionista é, na verdade, a margem vezes o giro, se eu combinar as duas coisas, então eu tenho aqui uma equação agora bem mais interessante para tentar entender o retorno do acionista, ou seja, o retorno do acionista depende da margem do negócio, do giro do negócio, margem e giro, depende do spread, ou seja, o quanto o negócio gera de diferencial de margem, perdão, de margem de NOPAT, perdão, não é margem de NOPAT, de retorno operacional em relação ao custo da dívida, ponderado pela alavancagem. Então, são esses os determinantes do retorno do acionista em grandes categorias, certo? Que a gente pode, inclusive, expressá-las graficamente, né? Então, o retorno do acionista depende do retorno operacional e da alavancagem, do efeito das dívidas financeiras ou da dívida financeira líquida. Por sua vez, o retorno operacional depende de margens operacionais, então a gente vai falar da receita do produto, preço vezes quantidade, do custo dessas margens brutas, que é a diferença dos dois, das despesas com vendas gerais administrativas, se for uma empresa relevante em P&D, dos gastos com despesa ou das despesas com pesquisa e desenvolvimento e mesmo dos impostos de rendas incidentes sobre essa margem. O ROA também é afetado pelo giro, então a gente já viu que o giro tem a ver com capital de giro, necessidade de capital de giro, a rapidez com que os contas a receber viram contas a receber, então dias de contas a receber, que vocês viram certamente em análise, dias de estoque, dias de fornecedor e contas a pagar. Então, quanto mais prazo o fornecedor me dá, quanto menos prazo eu dou para os meus clientes, menos necessidade de capital de giro eu tenho, consequentemente, as minhas vendas em relação ao ativo são uma relação de giro mais favorável, melhora o meu ROA, que melhora o meu ROI. Mas o ROA vai para o ROI transmitido a partir de uma alavanca financeira, que tem a ver, como a gente viu, com o spread, ou seja, com o retorno operacional, e o efeito do juro efetivo, né, de quanto as minhas dívidas custam ou quanto os meus ativos financeiros rendem, e da alavancagem, né, da minha estrutura de capital, do endividamento em relação ao capital próprio. Então essa já é uma forma de você pensar o retorno do acionista para o valuation, tentando entender quais são os direcionadores, o que é que está levando valor ou não está levando valor para o acionista pela perspectiva desse desdobramento que a gente acabou de fazer. Aí a gente tem que pensar que, no fundo, como nós estamos olhando para o futuro, uma das coisas importantes vai ser a gente olhar para crescimento. Então, nós vamos agora focar uma certa dedução lógica para tentar associar o que a gente acabou de ver com crescimento. Então, algumas variáveis para a gente entender o modelinho que vai se desenvolver daqui. Imagina um PL na data T, o PL inicial, um capital inicial, houve um lucro líquido em T, ou seja, o lucro líquido no período desse capital inicial até um certo encerramento em T. O DT é o dividendo nesse período T. E aí, no período seguinte, o PL em T1, ele é aquilo que a gente já sabe na contabilidade de core salteado. É o PL anterior mais o lucro menos o dividendo, certo? Então, o PL de um período subsequente é igual ao PL do período anterior, inicial, mais o lucro menos o dividendo, o que a gente poderia chamar de equação da equivalência contábil, certo? A gente, na verdade, está focado na questão do crescimento. O que nós estamos querendo ver agora é como é que a gente cria alguma análise do que a gente acabou de ver nos permita falar algo sobre uma taxa de crescimento sustentável que a gente use, por exemplo, para validar, né? Eu já disse que, enfim, na disciplina a gente menos vai fazer valuation, mas pelo menos vai tentar entender. Então, quando alguém disser que está sendo considerado um crescimento do EBIT, do EBITDA, do fluxo de caixa, das receitas ou de qualquer outra variável, a gente precisa ter alguma ideia se isso faz sentido, é sustentável. Então, eu poderia dizer que, enfim, eu poderia definir crescimento como a diferença, ou melhor dizendo, a relação entre o lucro líquido de
um período posterior em relação ao lucro líquido deste período. Se o lucro líquido deste ano aqui T1 for 120 e do ano passado foi 100, 120 sobre 100 dá 1,2 menos 1, 0,2, ou seja, uma taxa de crescimento G de 20%. Então, nosso foco é fazer algumas pequenas operações matemáticas para ver se a gente consegue achar uma relação do G com as coisas que a gente acabou de ver, com o ROI, né, o retorno do acionista. Para isso a gente vai precisar de mais uma variável que é o payout, né, ou seja, o quanto o dividendo distribuído representa do lucro auferido, certo? Ou seja, se do lucro de 100 eu distribuir R$25 de dividendo para R$100 de lucro, meu payout é de 0,25 naquele período T. Então, é a proporção dos lucros que foi distribuída. E por fim, a gente precisa aí, deixa eu tirar o contador aqui da frente, a gente precisa de uma premissa, né? Que não é uma premissa absurda, ou seja, que o ROI de 2 períodos é o mesmo, ou seja, a empresa está em velocidade de cruzeiro. Alguém poderia se estranhar com essa hipótese, mas perceba que se uma indústria, uma empresa tem um retorno, o acionista tem um retorno muito acima dos seus pares de mercado, provavelmente o que aconteceria é que, enfim, haveria uma migração de todo mundo para aquela indústria, para aquela empresa, para aquela região, enfim, e o retorno cairia. Então, existe uma tendência dos retornos em se estabilizar num nível médio, ótimo, de concorrência, enfim, claro, existem desvios no curto prazo, mas no longo prazo o ROI tende a se estabilizar. Então, o ROI de hoje é igual ao ROI de amanhã, ou o ROI de ontem é igual ao ROI de hoje, essa é uma premissa desse modelo. Então, se a gente segue adiante nessa lógica, aí em cima no slide estão tudo aquilo que a gente já colocou, ou seja, as nossas relações contábeis básicas, são essas primeiras 2 linhas, mais a lógica da taxa de crescimento do lucro, a premissa do ROI e a fórmula do payout, que é o dividendo em relação ao lucro. Então, pensem que a gente está, por exemplo, partindo do ROI de T1. A gente já viu que o ROI de um período qualquer é o lucro desse período sobre o PL inicial desse período, certo? Se a gente pegar e substituir o PL de T1, olha aqui em cima que a gente tinha já definido uma relação que eu chamei de equação da equivalência contábil. O PL de um período é o PL do período anterior mais o lucro menos o dividendo. Então, eu troquei aqui PL de T1 por PL de T0 mais o lucro de T0 menos o dividendo de T0. E isso me permite, então, se eu fizer aqui uma multiplicação cruzada, isso vezes ROI, isso vezes 1, porque o ROI está dividido por 1 aqui, qualquer número está, me dá, e eu posso, na verdade, levar o ROI para baixo e levar esse trio aqui para cima, certo? Então fica PL de T mais lucro líquido de T menos dividendo de T é igual ao lucro líquido de T1, que já estava aqui, sobre o ROI, que é o que estava do outro lado da nossa equação. Então, agora eu vou separar isso, como fiz na dedução anterior, em 2 partes para ficar mais fácil de enxergar. A primeira parte tem a ver com o lado esquerdo aqui, né, que era esse trio aqui, e a segunda parte tem a ver com o lado direito. O lado esquerdo, o que eu fiz foi dividir os 2 lados por lucro líquido de T. Se eu tenho lá 10 é igual a 10, se eu dividir os 2 lados por 2, 10 dividido por 2 de um lado vai dar 5, 10 dividido por 2 do outro lado vai dar 5 também, continua sendo uma igualdade, 5 é igual a 5. Então, se eu pegar tudo que está aqui, dividir por lucro líquido de T, e pegar tudo que estava aqui do lado direito, dividir por lucro líquido de T, eu continuo tendo uma igualdade. Aí eu vou lá e separo este bloco aqui, né, os 2 primeiros termos do azul sobre lucro líquido e separo do menos DT sobre o lucro líquido. Por quê? Porque justamente esse cara aqui deve ser familiar a vocês. Ou seja, se eu olhar aqui a nossa fórmula de payout, olha ela aqui, está aqui no cantinho direito. Exatamente a relação que aparece. Se eu separar desta forma, eu consigo já chamar este cara aqui de payout. Do lado de lá, percebam que eu tinha ficado com uma razão sobre um outro número. Se a gente lembrar lá da matemática, isso é igual a esse número de cima, o numerador, vezes o número de baixo, 1 sobre ele, na verdade, né? Então, está aqui, ó, lucro sobre ROI, vezes 1 sobre lucro líquido. Então, se eu
trocar de lugar aqui na parte vermelha, né? Trocar o lucro líquido para lá e o ROI para cá não faz diferença nenhuma. E aí eu passei a ter uma outra relação que a gente também já viu. Olha aqui, ó, lucro líquido de T1 sobre o lucro líquido de T0 faz parte da nossa fórmula do crescimento. Só que ele não está exatamente do jeitinho que a gente quer. Ou seja, se eu quiser saber quanto vale lucro líquido de T1 sobre lucro líquido de T, eu tenho que passar esse 1 para o lado de lá. Então, G mais 1 é igual a isso. Então, vou lá, faço exatamente essas duas trocas, porque a gente conhece. Esse cara aqui é o payout, este cara aqui, fazendo uma pequena transformação, vira G mais 1. Então, posso transformar a nossa equação, o lado azul, mantive tudo que já estava lá, só fiz mais uma mudançazinha que eu não tinha feito ainda, né? Então, PL mais lucro sobre lucro, PL sobre lucro está aqui, lucro sobre lucro é 1. Então, já simplifiquei esta equação aqui na parte de baixo. Menos o payout, porque ele é exatamente D sobre lucro líquido, é o payout. Transformo na parte vermelha a primeira em G mais 1. Como está multiplicado por 1 sobre ROI, eu já boto o G mais 1 dividido por ROI, porque G mais 1 vezes 1 dá G mais 1 sobre ROI, que é o que estava no denominador. Então, nós transformamos aquela equação nisso aqui. Então, agora já falta pouco, ou seja, se eu pegar agora e fizer aqui a multiplicação cruzada, então o G mais 1 vezes 1, G mais 1 é igual a ROI vezes todo o resto. ROI vezes aqui, ó, o PL sobre lucro líquido mais 1 menos payout. Então agora eu posso pegar e separar um pedaço dessa história aqui. Faço ROI vezes PL sobre lucro. Essa é a primeira parte, porque esse cara aqui está multiplicando tudo que está dentro do parênteses. ROI vezes PL sobre lucro líquido e faço mais ROI e deixo a parte de dentro separada aqui, 1 menos payout. Ou seja, se eu colocasse em evidência o ROI aqui, eu volto para o anterior, certo? Mas eu quero, porque me interessa deixar esta parte separada do resto. E aí eu tenho, então, G mais 1 é igual, lá, estou só copiando de lá, era o ROI vezes PL sobre lucro, mas olha só que interessante, a gente está acostumado a ver lucro sobre PL, não está? Isso não é o ROI? Então, se fosse lucro sobre PL e não PL sobre lucro, onde está aqui o cursor aqui e a bolinha amarela, seria o ROI de T. Mas é o contrário, está virado, ou seja, o que a gente esperaria encontrar no numerador está no denominador e o que a gente esperaria encontrar no denominador está no numerador. Então é 1 sobre, certo? Ou seja, o que é PL sobre lucro? É 1 sobre o ROI de T. Então eu tenho o ROI de T1 que vem direitinho para cá, transformei isso aqui em 1 sobre ROI, porque ele está ao contrário, então é 1 sobre, mais o resto da equação que mantém-se igual. ROI vezes 1 menos payout. Aqui só faltou o sinalzinho de vezes, mas aqui ele já está aparecendo de novo. Então eu tenho aqui que ROI vezes 1 sobre ROI, né, ROI T1 sobre ROI T, mais ROI T1 vezes 1 menos payout. Bom, lembra o seguinte, que a gente assumiu como premissa que ROI de T1 é igual ao ROI de T. Nós já estamos no longo prazo, isso está estabilizado. Então eu troco aqui, ó, o ROI sobre ROI vira 1. Eu tenho G mais 1 é igual a 1 mais ROI vezes 1 menos payout. Então este 1 corta com este 1 e a gente chegou na equação que queria chegar. Deixa eu tirar aqui minha câmera da frente. A equação que a gente queria chegar aqui é a taxa de crescimento do lucro sustentável, vamos chamar assim, porque nós estamos já pensando numa empresa madura, que tem ROI já estabilizados. Ela é o próprio ROI, aqui o T mais 1 é desnecessário, é o ROI, é o retorno, vezes 1 menos o percentual ou a política de dividendos, o percentual que se distribui de resultados, né? Então, se uma empresa costuma distribuir o dividendo mínimo no Brasil, vai ter aí alguma coisa da ordem de 0,25%, 1 menos 25 dá 0,75. Se o ROI for de, sei lá, 10%, 10% vezes 0,75 vai dar 7,5% de taxa de crescimento. Quem quiser entender, isso é mágica? Não, é por isso que eu faço a dedução dessa fórmula, que é uma fórmula conhecida, a fórmula do payout em relação ao ROI, mas ela tem uma explicação, ou seja, a gente foi travando as relações entre as partes para poder
entender a fórmula. Então agora eu posso ir lá e voltar no nosso esquema gráfico e digo assim, olha, não só eu sei, eu determinei, eu entendi as relações que explicam, os direcionadores que explicam o ROI, como agora eu entendo a taxa de crescimento sustentável. A taxa de crescimento sustentável depende da política de dividendos, do payout, e do ROI, que por sua vez depende do retorno do ativo e dos efeitos da alavancagem. O retorno do ativo depende da margem e do giro, a alavancagem depende do spread e da própria estrutura de capital. Então aí a gente tem uma lógica que nos leva, vamos dizer assim, aqui talvez neste gráfico você consegue enxergar a ponte entre a análise de balanço que a gente fez no semestre passado, então está aqui, tudo aqui embaixo está ligado à análise de balanço. Essa base aqui é margem operacional, nós estamos falando de NOPAT sobre vendas. A giro dos ativos, a gente precisa dos conceitos de liquidez, capital de giro e tudo mais, também sobre vendas. Spread, eu preciso saber o NOPAT e preciso saber o custo da dívida líquida. E a alavancagem, estrutura de capital, vocês vão lembrar lá dos índices de endividamento e tudo mais. Então, aqui está a nossa análise de demonstrações financeiras, no segundo nível também, porque deriva-se dele. O que daqui para cima a gente construiu é uma análise de como isso pode nos alimentar em termos de informação sobre potencial de crescimento. Sabendo ou definindo uma política de dividendos, conhecendo o ROI, eu chego lá numa análise de crescimento sustentável. Então, com isso, a gente é capaz agora de fazer o quiz correspondente a esta parte, e aí a gente se encontra, então, na aula seguinte à Semana da Pátria para continuar a disciplina. Ok? Um abraço a todos.